Você tem dúvidas sobre o uso das fraldas ecológicas em recém-nascido? Então vem comigo que eu vou te mostrar na prática como elas funcionam. Meu nome é Brenda Torriani, eu sou consultora de sono infantil, amante das fraldinhas ecológicas, e hoje a gente vai falar especificamente das fraldas com recém-nascido. Eu tenho outros vídeos falando das fraldas ecológicas no geral, eu vou deixar linkado aqui pra vocês. Eu sou mãe de dois menininhos, dois bebês na verdade. Um de 1 ano e 7 meses e um recém-nascido agora que tá com 1 mês e 8 dias. Os dois usam a fralda ecológica porque eu ainda não fiz o desfraude do primeiro. Então eu estou aqui com uma fralda. Vou começar mostrando, para quem não conhece ainda, como que ela é. Deixa eu pegar uma outra que seja mais fácil. Essa. Isto é uma fralda ecológica, tá? Ela é toda de tecido. Aqui fora ela tem um tecido impermeável e os botões. Tá? Aqui do outro lado ela tem um tecido toque seco e os botõezinhos aqui de dentro para fechar. E aqui embaixo ela tem uma abertura, que é onde vai o absorvente, tá? Este é um absorvente. Ele vai aqui dentro, cabe aqui dentro de 1 a 3 absorventes. Essa marca que eu comprei, ela é da Happy Flute. Ela vem com 4 tipos de absorventes. Esse kit que eu comprei também vou deixar linkado para vocês. Ele vem com 4 absorventes diferentes. Tem esse aqui que ele é de algodão. Tem um outro que ele é de bambu, de fibra de bambu. Tem esse de carvão ativado e tem esse outro aqui que também é de algodão, que ele é um pouquinho mais grosso. Sobre o tipo de absorvente, não tem muita regra. Eu só, quando uso mais de um, não gosto de usar dois desse grosso junto para não ficar muito volumoso. Mas aí você vai testando ali, experimentando como é que você prefere usar eles. Então, esses botõezinhos aqui de cima, eles são para fazer o ajuste na cinturinha do bebê, tá? Então, esses botões aqui dessa fileira, você faz o ajuste ali na hora de fechar no bebê. Esses ajustes daqui, dessa fileira, esse primeiro botão aqui, ele é um macho, tá? Ele tem um pininho, ó. E esses outros aqui é para encaixar nesse primeiro. Então, esta linha vertical, ela vai regular a altura da fralda, em comprimento, no caso, né? Por isso que ela serve de RN até o desfraude, tá? Como ela está aberta aqui, é como eu estou usando com o meu filho de 1 ano e meio. Mas, com o recém-nascido, você pode usar dessa forma aqui. Perdi. Assim. Ela fica dobrada aqui. Aqui dentro fica uma lombadinha, mas na hora de vestir no bebê, ajusta aqui bem tranquilo, fica encostando aqui. É até bom que acaba fazendo um ajuste aqui na barriguinha e acaba vazando ainda menos aqui por cima. Quase nunca vaza com essa fralda se você ajustar bem certinho. Conforme o bebê vai crescendo, você vai abrindo aqui, aqui também vai regulando conforme fica melhor. Esse botãozinho aqui do meio, ó, ele é um botãozinho falso, mas para medir o meio, né? A hora que você tá vestindo ele no bebê, ele é um guia pra gente saber onde é que tá o meio da fralda e ela não ficar tortinha. Essa fralda aqui, desta marca, eu consigo usar com bebês a partir de 2,5 kg. Então, cada marca ela vai ter uma especificação e vai te dizer para que tamanho de bebê que serve. Nós aqui, a gente já vai para a maternidade no hospital com a fralda ecológica, tá? Eu nem cheguei a comprar a fralda descartável para levar na maternidade. Como eu tenho bebês grandões, eu, desde que 2 semaninhas do Zion, eu já tô usando dessa forma aqui, tá? Esse aqui é o último botãozinho, né? E eu já tô usando no segundo, tá? Já abri um pouquinho e já não tô usando no RN, eu tô usando num P, vamos dizer, tá? Num tamanho P. Ah, essa outra aqui, inclusive, ela é de velcro, tá? Isso que eu queria mostrar pra vocês. Ela tá montadinha, o absorvente tá aqui dentro. Ó, fica uma lombadinha ainda aqui, né? Conforme a gente vai abrindo, essa lombadinha vai diminuindo. Mas ela não atrapalha em nada, tá? E essa daqui, ela veio de velcro, tá? E nem fui eu que escolhi, essa marca acho que ela deve estar testando. E eu simplesmente escolhi as estampas e eles me mandaram assim algumas com velcro. Então veio de botão, eu ainda não tinha testado com velcro. Ela é bem mais prática, tá? Eu achei que, sei lá, a de velcro poderia com o tempo, sabe, perder o efeito e não grudar mais. Eu ouvi falar que isso não acontece nas boas marcas.
E aí, como me mandaram aqui, eu tô testando, né? Muito cedo pra eu dizer se isso vai durar ou não, mas até agora tá muito tranquilo. A minha preocupação com o velcro era em relação aqui, ó, né? Essa parte ficar grudando lá dentro nas outras fraldas, ou tem gente que lava com a roupinha do bebê. Então, eu tinha um receio que ela ia ficar enroscando assim, ó, como enroscou aqui agora, sabe? E ficar puxando o fio das outras coisas. Mas ela tem esse outro velcro aqui nessa parte, e aí a gente consegue fechar, tá? E ela fica assim na hora de lavar, e não enrosca em nada. Então, achei bem bacana, é bem mais prático, principalmente à noite, dou preferência para essas velcro à noite, porque é prático, né? Quando a gente tá com pressa lá de madrugada e não enxerga tão bem também, e aí a gente vai lá só e gruda, né? Bem prático. Tanto essa parte da fralda aqui quanto os absorventes são laváveis, tá? E eu lavo tudo junto, depois eu vou mostrar pra vocês na prática como é que eu faço. Gente, aqui na hora de vestir não tem segredo, tá muito parecido com a fralda descartável. Então, eu já limpei aqui o bebê, né? A gente usa aqui em casa o algodão com a garrafinha de água morna, tá? A gente não usa lenço umedecido, só quando sai. Aí, aqui, ajustei aqui a fralda no lugarzinho certo. Vou fechar ela aqui. Aí, eu fecho mais ou menos, tá? Tem um outro botão que fica aqui atrás, ó. Tá? Eu fechei aqui, normal. E tem esse outro botão que fica aqui atrás pra gente prender essa parte que sobra, tá? Pro lado. Eu vou deixar ele solto por enquanto. Vou prender o outro lado. Como tem mais de um tipo de absorvente, nem sempre eu fecho igual a fralda. Eu vejo conforme eu acho que fica apertado, porém não desconfortável. Tá, aqui ficou ok, já prendi o botãozinho lá atrás. Aí eu dou um confere aqui, vejo como é que ficou na perninha, como é que ficou na barriguinha. Ficou bom, beleza. Aí eu fecho esse botão lateral aqui. Aqui na perna tem que fazer uma preguinha, tá? Isso aqui tem que fazer uma preguinha bem feitinha. Isso é um pouco diferente da fralda descartável, ó. Virar essa partezinha bem pra dentro, pra não vazar. A fralda descartável até tem que fazer esse ajustezinho assim, mas não é tão meticuloso, sabe? Aqui, se você ajustar bem, ela não vaza fácil. O que a gente tem que levar em consideração na fralda ecológica é aqui para não ficar também muito apertado nessa parte de cima, porque ela, diferente da descartável, ela não tem aquele elástico tão soltinho aqui. Ela tem um elástico aqui atrás, mas é só aqui atrás. E aí aqui na frente é mais firminha, nas laterais é mais firminha. Então, né, para quando você colocar o bebê numa posição mais inclinadinha, assim, não apertar a barriguinha dele, também não tá causando um desconforto, não tá atrapalhando até na questão da digestão ali, cólicazinha e tudo da barriguinha do bebê, tá? Olha, gente, eu uso esse kitzinho aqui, tá? Que eu fiz lá no meu ateliê e que facilita muito a minha vida porque eu troco a fralda dos dois bebês aqui embaixo na sala, que pra mim facilita muito, né? A gente tem em casa 2 pisos, então não precisa até lá em cima pra trocar. Aí aqui eu coloco as fraldas do Zaio e aqui tem as fraldas do meu bebê maior, né? Por isso que elas parecem maiores, mas é porque elas estão com 3 absorventes aqui dentro, elas são mais volumosas. E aí eu tenho tudo que eu preciso aqui, a garrafinha com água no divisorzinho, as fraldas do Zaio no seu divisor, as do Kalel, e aqui tem o algodão. E ainda tem esses bolsinhos laterais aqui, onde eu guardo as pomadinhas e tal. E aí ela é com alça, o que facilita transportar para cima e para baixo todos os dias. E aqui nós temos a fralda de cocô que eu tirei do Zaio, tá? Isto é uma fralda de cocô de recém-nascido. É um cocô bastante diarreico, não tem cheiro forte, tem um cheiro bem leve, tá? Para quem ainda não conhece. E aqui são os algodões, que eu usei. E aí eu só coloco aqui dentro e eu resolvo a questão do algodão depois, vocês vão ver. Aí eu tiro assim e já levo lá pra lavanderia. Então, hoje a gente tá fazendo dessa forma. A gente traz as fraldas todas aqui pra lavanderia e eu já coloco elas de molho. As com cocô ficam de molho e as com xixi eu deixo aqui em cima da máquina mesmo. Então eu tenho aqui aquela fraldinha que a gente acabou de tirar do Zaio. Aqui tem as duas da noite, as duas tem cocô. E faz tempo que esse cocô tá aqui, então deve ter grudado ali, vou ter que enxaguar bem. E aqui até tem uma do Kalel, tá? Sem cocô nenhum.
a noturna dele aqui só com xixizinho. E a gente só deixa ele aqui em cima da máquina pra colocar lavar de noite. A gente tá lavando todos os dias, toda noite a gente vem aqui e coloca elas pra lavar. Eu também vou mostrar esse momento aí pra vocês. A primeira coisa que eu faço, então, eu abro ela e tiro aquele algodão que eu deixo sujo ali dentro da fralda mesmo. Depois eu tiro o absorvente também sai sujo, como esse cocôzinho é mais líquido, acaba passando ali pela fralda também. Então, eu enxago ali, tiro esse excesso também do absorvente, e aí ele também depois vai junto com as fraldas ali na bacia de molho. Mais pra frente eu mostro pra vocês os produtos que eu coloco dentro dessa bacia. Próximo passo, então, é enxaguar a outra parte da fralda. Eu só coloco debaixo da torneira com a água corrente bem forte e vou tirando ali esse excesso antes de colocá-la de molho. Tem que tomar bastante cuidado nessa hora de esfregar, só para não esfregar com muita força, porque se esfregar com muita força pode danificar o tecido, então tem que ter esse cuidado. O que vai fazer a limpeza mesmo é a água corrente ali, a gente só vai auxiliando com a mão. E não, gente, eu não tenho nojo desse cocôzinho. É um cocôzinho de uma criança que ainda não passou pela introdução alimentar, é só leite. Então, assim, nem cheiro forte tem, tá? Pra quem não conhece, esse cocôzinho de recém-nascido ainda não é nojento, eu não acho nojento. Diferente de um cocô de uma criança maior, tá? Depois que passar pela introdução alimentar, essa questão aí muda. E eu também não posso torcer essa fralda com muita força, só aperto assim e aí tá pronta para ir para a bacia junto com a outra parte. Essa outra fralda que eu peguei para vocês, mesma coisa, eu tirei o algodãozinho, tirei de dentro o absorvente, mas essa é aquela fralda que tava lá desde a madrugada, que eu troquei de madrugada. Então, esse cocôzinho ali já tava mais firminho. Eu nem coloquei, nem enxaguei o absorvente porque era pouca coisa, sabe? Nem chegou a sujar tanto. Então, até achei que ia demorar, ia ser mais chato de tirar, mas saiu bem fácil. Até às vezes ele endurece um pouquinho e sai até mais fácil. Depende. E aí também, mesma coisa, só fui ali, enxaguei, dei aquela leve esfregadinha, uma leve apertada sem torcer, e aí também vai ali junto com as outras de molho para ser posta a lavar só lá de noite. Vou botar os Zion Sling pra gente poder continuar. Ai, 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 ai. Se não é meu Deninho. Tu não vai dormir? Tu não vai dormir? Tu já mamou, tu não vai dormir? Eu tenho 3 varais aqui dentro da lavanderia, desses retráteis. Agora que é inverno, tem que ficar aqui dentro. O ideal é colocar essas fraldas no sol. O sol ele ajuda a tirar o odor e também ajuda a deixá-las um pouquinho mais branquinhas, tá? Então, aqui eu tenho as de hoje, que eu já tirei de manhã cedo ali e estendi. Eu tô fazendo outra coisa agora no inverno, que é de manhã, quando eu tiro elas ali da máquina, eu tiro as fraldas, né, a parte aquela impermeável, e os absorventes eu deixo ali na máquina, então eu tiro, cuido para não ficar nenhuma para trás, porque não pode secar a parte essa impermeável, porque pode tirar a impermeabilidade. Então eu tiro todas elas bem direitinho, confiro 1000 vezes, e aí eu coloco secar os absorventes, às vezes 30 minutos, às vezes 1 hora. Não coloco secar por inteiro, mas eu tô tendo que colocar secar um pouco, porque senão não seca. E aí eu teria que ter muito mais absorvente, muito mais espaço no varal e tudo pra funcionar, tá? Ou no verão, tranquilo, no verão, rapidinho ela seca, ainda mais se coloca ela fora no sol, rapidinho tá pronto, sabe? Mas agora, às vezes, é no outro dia ainda não tá seca. Então, eu tô colocando pra secar assim um pouquinho. Não é o recomendado, mas tá dando certo assim. Faz tempo que eu faço, não deu problema. Essas aqui dos tecidos, desse tecido de algodão, aqui essa mais grossinha, tem um tipo delas aqui que deu uma encolhida, mas não tem problema. As outras nem tchum, sabe? Então, tá funcionando assim, eu tô fazendo dessa forma. Essas aqui são as que a gente colocou agora de manhã. E essas aqui são as de ontem que eu ainda não recolhi, só porque não deu tempo, mas estão todas secas. Aqui eu já separei as fraldas do Zion e do Kaleo. As do Kaleo eu nem mexo porque, né, ele já usa assim aberta mesmo. E as do Zion, eu nem abro elas para lavar. Eu já tô usando no segundo botãozinho, né, e eu não preciso abrir ela para lavar, não interfere em nada. Mas, se vocês forem usar fechadinho
lá no último botão, vocês têm que fazer dessa forma aqui. Vocês vão ter que desmontar toda ela, abrir os botões antes de colocar a lavar, para na hora de montar com ela aberta, colocar o absorvente assim com ela aberta. E aí, depois que colocou o absorvente, sim, daí fecha a fraldinha com o absorvente junto, tá? O absorvente acaba se dobrando ali junto na hora de abotoar. E aí, por dentro, vai ficar aquela lombadinha ali que eu falei pra vocês, né? Que não interfere em nada, mas ela fica assim. Aí, sim, depois lá no bebê, você só fecha ali em cima e tá pronta. Quando usa nesse último botãozinho, a gente tem que fazer assim, de abrir ela toda e depois montar, porque quando coloca o absorvente com ela assim tão fechada, o absorvente fica sobrando ali fora. Mas é só nessa primeira configuração mesmo que tem que fazer isso, tá? Eu não estou fazendo mais. E aí é um tempo a mais que eu ganho ali, já não precisando, né? Tá montando, desmontando assim, esses botõezinhos. E aí fica certinho, já deixo pronta e guardo ela montada. O absorvente, gente, então vocês apoiam eles aí no braço de vocês, fica mais fácil. E começa não por esse tecidinho de dentro que é meio enrugadinho e tal, esse tecidinho em cima é mais liso. Então, eu recomendo que vocês coloquem assim por cima, segura ali na pontinha, coloca o absorvente e volta com a mão ajeitando esse absorvente ali dentro da fralda. E aí, tirou a mão, tá pronta. É bem simples, na verdade, tá? É bem rapidinho pra fazer. As da noite, eu tô fazendo dupla. Então, eu pego 2 absorventes e faço a mesma coisa. Coloco um em cima do outro, aí coloco ali em cima do meu antebraço, segurando pela pontinha. E aí, coloco ali dentro da fralda, né? Arrastando pela partezinha mais lisa. E volto a mão ajeitando, não tem segredo. Também bem rapidinho pra montar. Cabem até 3 absorventes ali dentro da fralda, mas tem essa outra opção de colocar um absorvente em cima. Aí, às vezes, talvez eu tenha que precisar ajustar ali, dobrar um pouquinho, né? Já que a fralda é pequenininha ainda. E aí, mas não tem problema, você consegue ajustar assim, só tem que ver a recomendação da marca, porque alguns absorventes podem ser usados assim e outros não. Porque esse tecidinho ali da fralda, ele é toque seco, então o absorvente ele também precisa ser toque seco para poder ser utilizado assim por cima. Agora eu vou mostrar pra vocês aonde eu guardo essas fraldas, porque tem um detalhe importante aqui. Comparando com a fralda descartável, gente, elas ocupam muito mais espaço, tá? A fralda ecológica ela é muito mais volumosa. Então, aqui em casa, eu estoco elas aqui na cômoda. E eu preciso de uma gaveta para cada um. Olha, aqui eu tenho as fraldas do Zion, tá? E aqui embaixo eu tenho as fraldas do Kalel. As do Kalel estão mais gordinhas, né? Que elas estão com bastante absorvente dentro. Então, é isso, gente. Eu precisei de 2 gavetas inteiras aqui só para elas. E se colocar todas elas aqui dentro, fica bem apertado, tá? Fica bom assim porque a gente tá usando, né? Se fosse ver, até caberia tudo em uma, mas lá embaixo eu já tenho aquelas outras que eu tenho para guardar, então não cabe mesmo. Preciso de 2. Se eu tivesse um filho só, uma gaveta só era suficiente. E aqui também entra a questão do espaço, né? Na mala da maternidade, elas também ocupam bastante espaço. Elas também ocupam mais espaço dentro da roupa do bebê, tá? Dá diferença você colocar uma calça, um bodyzinho num bebê com uma fralda descartável e numa fralda ecológica. A fralda ecológica é mais volumosa, às vezes demanda um tamanho de roupa um pouquinho maior, dependendo do modelo da roupa. E também ocupa mais espaço no lixeiro, tá, gente? Aquele lixeiro que eu tinha lá, caberia tranquilamente várias fraldas descartáveis, mas não cabem muitas fraldas ecológicas. Aqui, gente, são os liners, tá? Esse tecidinho, ele faz parte da fralda também, mas eu não tô mais usando. Ele é um pedacinho que tu pode colocar ali dentro da fralda para ela não sujar tanto. É uma opção. Eu acho que, assim, hoje com aquele cocôzinho diarreico lá, quando a gente coloca, ele acaba saindo do lugar, acaba sujando a fralda igual. Mas eu gosto de usar ele lá na maternidade, nos primeiros dias também, porque sai aquele mecônio, que é um cocô do bebê que suja muito. Então eu gosto de usar isso aqui naquela época e depois eu acabo não usando mais. E quando o cocô do bebê tá bem durinho, também é uma boa opção, tá? Aquele cocô que é depois da introdução alimentar, aí é legal. Mas eu agora não estou usando com nenhum dos dois, confesso. Então, gente, o Luan esqueceu que eu falei pra não colocar as fraldas lavar hoje e ele veio aqui se meter, tu acredita? Agilizar o serviço pra minha esposa.
Então, hoje quem vai explicar sobre as fraldas ecológicas é o Luan. Então, nos cocôs durante o dia que o Zion e o Kalel fazem, a gente já tira o excesso e deixa de molho. Uhum. E aí, final da noite, tira só o que tá ali, a água suja, e põe mesmo encharcado na máquina. Uhum. E aí desmonta elas, né? Desmonta tirando os absorventes de dentro. Isso, mas eu não abro o botão. Pra facilitar a vida na hora da montagem. Pra facilitar e também pra diferenciar qual fralda que é do Zion e qual fralda que é do Kalel. Só que os absorventes acabam se misturando porque são muito parecidos, mas também não teria problema, né? Não, o que fica em contato também ali é a fralda, né? E eles são irmãozinhos e tá tudo certo. E aí então a gente coloca ali, desmonta tudo. Aí colocamos 3 scoops normalmente de bicarbonato de sódio. Ali dentro. Isso, dentro do tambor ali. Uhum. E aí é isso. Aí aqui na hora da lavagem a gente só coloca o sabão aqui e aqui e eu coloco um pouco de vinagre também. Pra lavagem. O sabão, tu coloca o vinagre no lugar do amaciante, né? Não é? Não, eu coloco no mesmo aqui, ó. Então eu faço errado. Então. Normalmente quem coloca lavar as fraldas é o Lu. Que essa hora eu tô lá em cima tomando banho, que eu sou a última a tomar banho aqui em casa, e ele vem fazer essa parte. E aí, aqui é a pré-lavagem, tá? Então a gente coloca um pouquinho de sabão aqui e aqui também. Só que assim, como já vai sabão lá, e essa máquina aqui é aquelas lava e seca, né? Ela usa bem pouca água, então a gente não pode colocar sabão demais, senão não enxágua direito e produto em excesso pode tirar a impermeabilidade da fralda. Então a gente coloca bem pouquinho aqui. Aqui não coloca muito também, porque daí já tava lá de molho, já tem produto ali. E aí o vinagre, então, o Lô coloca aqui nessa parte de pré-lavagem, já coloca ali na maciante, mas é que o vinagre ele tem um efeito de tirar o odor e tirar a mancha, né? E tirar a bactéria. Então ele é muito bom. Ó. Aí vocês viram a quantidade. Se for uma máquina convencional, a gente é o mesmo esquema, tá? A diferença é que vocês não vão poder fazer aquela secagem que eu faço lá no final, mas... E até melhor, porque a convencional acho que deixa de molho as fraldas e aqui não deixa. Ali ele usa água quente e tudo, mas... Ó, aqui o vinagre vai no olho mesmo, tá? Bota uma quantidade aí que eu acho que é bom e deu. Se for demais, não tem problema também. Que é só pra, na primeira lavagem, dar aquele talento. E tu não tá botando bicarbonato aqui? Não precisa. Às vezes a gente colocava bicarbonato ali junto. Eu achei melhor fazer dessa forma, daí. Sim. Tá bom. Aqui no... Tá bom. Ele já colocou. Aqui no modo de... Pra lavar nessa nossa máquina, a gente coloca então no modo algodão, que é o mais comum que tem, né? A temperatura máxima para essa marca de fralda é 40 graus. Então a gente usa no máximo. E a centrifugação aqui a gente usa no 1000, que é um ok, assim, né? Não é nem tão forte que nem 1400 que tem ali, nem tão fraquinho. E aí fica bom assim. Essa marca, ela pede pra gente colocar pré-lavagem. Pré-lavagem é uma função pra tirar o excesso da sujeira, né? Então, quando é uma coisa mais suja assim, pano de chão também, algumas coisas a gente coloca pré-lavagem pra tirar aquele excesso. Então, vai a pré-lavagem e o enxágue extra também, que é pra tirar o excesso do produto. Esse enxágue extra também é recomendação da marca. E a gente só coloca a diafim aqui, ó. Ele colocou para ficar pronto para daqui 7 horas. Então, essa máquina aqui vai calcular para amanhã cedo, quando a gente acordar. Tá tudo antes, prontinho. né? Antes até. Aí é só chegar e estender uma coisa menos. Senão a gente tem que ficar esperando. Isso daí fica prontinho. E outra que trabalha de noite, né? Então... A gente sempre faz assim. Ela coloca de noite, que daí de manhã estende, né? Até... às vezes quando dá tempo, antes de eu sair de casa, eu estendo também. Senão a Brenda... e aqui, ó, essas daqui de hoje, que foi 32 de manhã, já estão secas. Mas eu não vou recolher a coisa essas horas da noite, né? A gente recolhe amanhã, no outro dia. Mas se precisasse de fralda, estaria seca aquelas ali. E tinha mais alguma coisa que eu ia falar. O detergente, o lava-roupas, a gente usa esse aqui da marca Positiva, que ele é bem natural, não tem tóxicos e nada, tá? Tudo feito com produto orgânico. Tudo feito com produto orgânico. E a gente Aqui o cara é chato mesmo. A gente só usa coisa natureba aqui em casa. Mas cada marca vai recomendar uma marca. Cada marca de fralda vai recomendar uma marca de
Uma, não, várias marcas de sabão, porque tem algumas que não dá certo. Que... Essa, no caso, nem existe, né, indicação da marca para usar Essa marca é nova, por isso. Esse lava-roupa. Só que como é um produto natural, não tem como ser mais abrasivo do que um químico, entendeu? Então dá pra usar tranquilamente. E essa outra marca... que ela limpa muito melhor. Com outro lava-roupa que nós usava, ficava ainda cheiro de amônia, de xixi. Esse aí não. É verdade. No outro dia, de muito, manhã muito cedo, bom. tá com cheiro top. Vou deixar o link pra vocês dessa marca. A gente usa vários produtos deles. Só que amaciante não pode usar nessas fraldas. Outra recomendação. Então, nem o amaciante desta marca a gente usa, só o sabão. E porque pode tirar a permeabilidade também. Enfim, a gente nem arrisca. Não tem por que colocar perfume na fralda. E o vinagre e o bicarbonato eles indicam pra usar, né? Esse sim. E ela acaba dizendo para usar umas marcas lá mais conhecidas que eles pegam de exemplo. Inclusive, tem marca também que eles recomendam lá de pomada de assadura, né? Uhum. Não é qualquer uma que pode usar, que também pode prejudicar o tecido. E só que assim, o importante é não ter glicerina, tá? Porque não dá para usar nenhum produto com glicerina. Então, sabão de bebê, por exemplo, até tem aqui um restinho ainda que ficou desse olo ali, mas não pode usar. Porque além de ter glicerina, né? Esses aqui tem como princípio, principal ingrediente é glicerina nesses de bebê. E eles ainda não têm as enzimas ativas necessárias para limpar a fralda. Então é tipo aquilo que o Lô falou. Às vezes é um produto a ser conhecido, bom, mas ainda fica cheiro, fica coisa. Então esses de bebê e de coco, eles falam que nem é para usar, que é para usar aqueles outros ali deles que não tem glicerina. E aí normalmente eles indicam algumas marcas. Aqui, não sei como é que o Lô tá fazendo, mas eu tô colocando um pouco desse aqui, né? Essa baciazinha aqui desse tamanho dá pra pôr todas as fradinhas de cocô do Kalel e do Zion que cabe. Aqui eu coloco uma quantidade, dá umas 2 colheres de sopa, mais ou menos. E aí a gente também já coloca bicarbonato, pra ficar de molho. Já preparar isso aqui pra amanhã. Ah, sim. Senão a gente às vezes já arruma de noite, de manhã a gente já vem aqui, rapidinho, né? E eu já gosto de deixar pronto amanhã pro meu dia, porque a minha manhã é muito corrida. Eu gosto de deixar já com água. Aí só chega, tira o excesso e põe de molho. Pronto. Não precisa fazer tá isso. Pronto aqui. E aí, me conta aqui nos comentários o que você achou dessa fraldinha. Se você já usou, já conhece, se você se adaptou ou não. Então me conta aqui como é que tá sendo essa experiência e quais as suas expectativas em relação a elas. Se ficou alguma dúvida, me pede aqui também que eu respondo vocês. A minha conclusão é a seguinte: eu já usei as fraldas descartáveis, tá? Eu uso as descartáveis quando a gente vai viajar. É muito parecido, tá? Você usar uma fralda descartável. Mas você não tem o tempo que você vai ter que lavar e tal. Em compensação, tem que tirar o lixo com mais frequência. Tu não lava, mas aquela fraldinha com cocô tu tem que tirar, tá? No mesmo dia. Por isso daí eu acho legal ter aquele lixeiro que eu falei. Porque daí aquele lixeiro ele segura o odor. Então você consegue acumular durante o dia ali. E todo final do dia tem que ir lá e tem que tirar aquele lixo, tá? De um dia pro outro eu nunca deixei. Mas isso que eu pegava o cocôzinho do meu filho, desse maior, que já é um cheirinho forte, e jogava fora, colocava a fralda só sujinha lá dentro, pra ficar menos, né, cheiro, e ainda assim fica muito cheiro pela casa, o banheiro afeta tudo. Então não tem como ficar, realmente tem que tirar o lixo com muita frequência. E assim, tirar o lixo não é difícil para alguns, mas pra quem tem 2 bebês que nem eu, sair de dentro de casa pra mim é pior do que eu ficar tempo ali na máquina de lavar, porque quando eu saio daqui de dentro eu tenho que levar eles, ou um deles pelo menos junto, que eu não posso deixar os 2 sozinhos juntos ainda, que o mais velho ainda é muito pequeno. Então pode querer fazer uma brincadeira ali e machucar o outro. Então eu tenho que sair carregando meu bebê junto comigo se eu tiver que sair de casa. Ou claro, pedir ajuda pro meu marido, pra minha irmã, pra eles me ajudarem a tirar o lixo. Mas é uma tarefa que daí eu preciso de ajuda, eu tenho que carregar o outro, então pra mim ficar ali na máquina de lavar com eles por perto é mais fácil do que tirar o lixo de casa. Mas é um detalhe, né, gente? A fralda descartável também, ela acaba custando mais, por incrível que pareça. A fralda ecológica, ela não é barata, tá? Mas se colocar no papel, ela compensa muito, porque a fralda descartável tá custando aí de R$1 a R$2 até mais, né, dependendo da marca e modelo. E vai fralda, gente, tá? Vai muita fralda. São, sei lá, eu uso
com 2 bebês, nossa, eu usaria assim umas 12 por dia, mais ou menos. Então é bastante coisa. E aí tem a questão ecológica também, que dá pra comparar as duas, óbvio. A primeira fralda descartável inventada ainda não foi decomposta, porque ela demora de 400 a 500 anos ali para se decompor. E com cada criança, a gente gera aí uma média de 1 a 1,5 tonelada de lixo, tá? Por bebê. Então, é bastante impacto ambiental aí que a gente deixa de causar usando as fraldas ecológicas. Quanto a essa questão de tempo, então, a fralda ecológica, ela não custa da gente tanto tempo assim quanto parece. Tá, eu cronometrei isso naquele vídeo que eu mostro na prática, então aquele vídeo tem bastante detalhes que aqui não tem. E lá eu cronometro mesmo, e a conclusão no final foi que eu gasto de 5 a 6 minutos com elas por dia. O que é bem tranquilo, né? Gente, perdoe o chorinho do bebê no fundo, tá? É porque o Lua tá trocando a fraldinha dele, mas tá tudo certo. Até agora eu só citei pontos positivos e realmente eu acho que ela tem muitos pontos positivos. O único ponto negativo que eu acredito que a fralda ecológica tenha é a questão do espaço, né? Como eu mostrei pra vocês, ela ocupa muito mais espaço. Isso não tem como ser um ponto positivo, porque gavetinhas com espaço extra são sempre muito bem-vindas. Pra mim, elas valem super a pena. Vai da rotina, do estilo de vida de cada uma para decidir se isso cabe nessa rotina ou não, né? Então, é isso, gente. Gosto muito delas, não troco. Provavelmente no próximo filho agora eu não vou precisar comprar, porque se eu fizer mais um filho, aí a Calé já vai ter feito desfraude, então é isso, eu posso usar elas por muito tempo, né? Quantas fraldas vocês deveriam comprar? Cara, eu comprei um kit com 24 e foi certinho. Tem kit com 16, se eu não me engano, acho que é 16. E eu já ouvi falar que tem gente que se dá bem com esse kitzinho com 16 fraldas. Absorvente, não, absorvente tem que ser mais do que a quantidade de fralda, porque vai ter aquele momento que você vai ter que usar mais de um absorvente por fralda. Então, nesse kit que eu comprei de 24, vem 50 absorventes, tá? Vem o dobro. E ainda tem a possibilidade de você comprar mais absorventes depois, né? Quando eles começarem a fazer falta. Mas para quem lava todos os dias, 16 acredito que dá certo sim. O bebê recém-nascido faz muito cocô, então vai muitas fraldas no dia e depois isso vai mudando ao longo do tempo, eles vão usando menos, você vai ter que usar mais absorvente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se ficou alguma dúvida, comentem aqui, me perguntem. Se inscrevam, tá, gente? Me ajudem com esse canal que tá começando agora. Lembrando que eu sou consultora de sono, então eu tenho muita dica boa, valiosíssima pra estar passando pra vocês. Eu sou aquela mãe prática, sabe? Então tem muita coisa que a gente pode trocar de ideia aqui. Oi! Vem dar oi pra galera. Vem dar tchau, na verdade. Só pro vídeo. Tchau, gente! Beijo, gente. Até a próxima.